Bem-vindos à nossa série de vídeos sobre o que é conservadorismo. Nós estamos no quarto vídeo, nós começamos dizendo o que o conservadorismo não é e começamos a falar sobre os princípios conservadores segundo o Russell Kirk, que foi um filósofo americano e considerado o pai do conservadorismo contemporâneo. Então ele elencou em suas obras, tanto na obra A Política da Prudência, quanto na obra A Mentalidade Conservadora, 10 princípios conservadores que são muito interessantes e que servem para o contexto conservador em qualquer lugar do mundo. Esses não são princípios locais, não são aplicados só aos Estados Unidos, mas ao mundo inteiro. Então hoje nós falaremos de mais 2 princípios, partindo dos princípios anteriores, como eu disse no vídeo anterior, que aliás, se você não viu, deve ver. Os princípios são coligados, então veremos mais 2 hoje neste vídeo. Por volta do século IV a.C., um dos grandes homens da humanidade, o filósofo Platão, que eu considero o maior filósofo da humanidade, não porque ele tenha acertado em tudo, ou porque ele tenha feito de sua filosofia um padrão para a humanidade, mas porque Platão conseguiu adiantar praticamente todos os grandes assuntos relevantes que a filosofia vai tratar ao longo dos séculos, nos seus diálogos, nas suas obras. Então eu considero Platão o grande filósofo, o filósofo de maior envergadura da humanidade, junto com Aristóteles. Eles formam lá a dupla meio Bebeto e Romário, para fazer uma comparação futebolística aqui do Brasil. O Platão é um filósofo imenso, Então todo mundo que quer ler filosofia, eu recomendo que comece pelo Platão, que comece sobretudo pela apologia de Sócrates, Então o Platão, que é um filósofo lá do século IV, ele vem daquele período já pós-socrático, Então nós temos os pré-socráticos, que são aqueles que iniciam a filosofia lá na Grécia. Aliás, tem um vídeo aqui no canal da Valete sobre filosofia, sobre a origem da filosofia, se começa na África, onde que começa. Então, os pré-socráticos são aqueles que iniciam a filosofia no Ocidente, ali na região da Ásia Menor. E aí logo em seguida vem o Sócrates e o Platão vem em seguida como um discípulo de Sócrates, então continuando a obra de Sócrates. Mas o Platão, ele era um jovem, na sua juventude, ele se dá conta que ele tinha parentes importantes na política ateniense. Então ele era parente do Solon, por exemplo, que foi um grande estadista grego, e ele também foi parente de 2 ou 3 governantes que participaram do governo dos 30 tiranos. Então isso aconteceu lá quando acontece a guerra entre Atenas e Esparta. Então Atenas perde a guerra e aí se estabelece um governo dos 30 tiranos lá, e depois a democracia ateniense é retomada novamente depois, no fim dessa longa guerra entre esses 2 estados gregos. Então nesse período dos 30 tiranos é quando Platão era jovem e ele então tem desejo de participar da política ateniense. Então ele via as coisas acontecendo, ele estava vendo todas aquelas mudanças acontecendo naquele ambiente grego ali de Atenas e tal. Então ele, muito jovem, sabendo da sua ligação com políticos importantes da Grécia, o Cármides, que era um parente seu também, que era um dos governantes dos 30 tiranos, ele tinha muito desejo de participar da política. Então ele fica aspirando aquilo, estudando, vendo como é que faz e tal. No entanto, 2 eventos fazem ele mudar de ideia. O primeiro evento é, obviamente, o que acontece na mudança, na transição, para dizer o mínimo, forçada, entre a democracia ateniense, que ocorre uma ruptura, na democracia ateniense, e é instaurado então pelos espartanos o governo dos 30 tiranos. Nesse momento, Platão percebe que alguma coisa errada está acontecendo. E aí no segundo momento, que é quando acontece a morte de Sócrates. Onde que isso está descrito? Isso está descrito na carta 7ª de Platão, Então tem um conjunto de cartas de Platão que foram preservadas, e a sua carta mais importante é a carta de número 7, ou chamada de 7ª carta de Platão, onde ele conta essa sua experiência de juventude até o momento em que ele decide abandonar as aspirações políticas para se tornar um filósofo. Então eu queria descrever alguns trechos, ler alguns trechos dessa carta de Platão, importantíssima, porque é nela que o Platão vai ele mesmo contar parte da sua história e dessa transição dele, do interesse dele pela política, para a sua vida de filósofo. E isso é muito importante para o primeiro princípio que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então vejamos o que diz Platão na sua carta 7ª. Abre aspas. Quando moço, aconteceu comigo o
que se dá com todos. Firmei o propósito, tão logo me tornasse independente, de ingressar na política. Por essa época, a situação em Atenas era a seguinte: ante os reiterados ataques às instituições vigentes, operou-se uma revolução, do que resultou serem postos como chefes do novo governo 51 cidadãos, 11 dos quais ficaram na cidade e 10 no Pireu, para dirigirem respectivamente a Ágora e administrarem as duas localidades. Os outros 30 foram investidos com autoridade suprema e poder absoluto. Ora, acontece que muitos deles eram meus parentes ou conhecidos, os quais logo me fizeram ver a conveniência de eu participar dos negócios públicos. Fecha aspas. Então o que a gente percebe aqui? Então ele vendo aquela situação toda, ele vendo que ele tinha conhecidos, então ele é meio convidado por aquelas pessoas que ele conhecia a participar da política. Obviamente ele deveria já ser uma pessoa muito inteligente, um sujeito articulado, então ele recebe convite de pessoas que já estavam na política para participar de tudo aquilo. Mas vamos ver então o que ele percebe que está acontecendo naquele momento. Abre aspas. Levando-se em conta a minha mocidade, não é de admirar que eu tivesse ilusões. Por isso, imaginava que eles governariam a cidade fazendo-a passar das vias da injustiça para as da justiça, o que me despertou a curiosidade de ver como se comportariam em semelhante conjuntura. Ora, o que vi foi que em pouquíssimo tempo esses homens deixaram parecida a antiga ordem de coisas com a verdadeira idade do ouro. Como exemplo de suas arbitrariedades, bastará notar o que fizeram com meu velho amigo Sócrates, que eu não vacilo em proclamar o varão mais justo do seu tempo. Fecha aspas. Então vejam, o Platão diz que, olha, naquele período houve uma revolução, e a palavra revolução aqui é muito bem aplicada, porque há a guerra, então há uma subversão da ordem instituída e o estabelecimento do governo dos 30 tiranos, né? Então é uma época de muita dureza, muita violência, né? Muita repressão. Os 30 tiranos e os nomes, né? E a alcunha de tiranos não é fortuita, né? Eles eram mesmo muito cruéis. Então é um período bastante turbulento da política lá em Atenas. E aí, quando a democracia ateniense é restabelecida, que aparece primeiro o Sócrates. Então o Sócrates aparece como um filósofo itinerante, ele ficava andando ali pela Ágora, tal, e falando e conversando e instigando as pessoas ao pensamento. Não vou falar agora sobre o Sócrates, mas enfim, vale a pena ler, como eu falei, a apologia de Sócrates para entender o que acontece ali com a obra de Sócrates, a obra no sentido do trabalho dele, né? Então ele aparece como alguém que vai ajudar, na sua maneira de pensar, a estabelecer o padrão de pensamento da democracia ateniense. Então ele se vê ali cercado de circunstâncias favoráveis ao bom pensamento, ao estabelecimento de um governo prudente, coisa e tal. Então ele trabalha para isso, na verdade, né? Então o Platão se torna o seu discípulo, então ele tem lá um grupo de discípulos que o acompanham e tal, e escutam o que o Sócrates tem a dizer. Então, nesse momento, Platão ainda jovem, observando tudo, vendo as coisas acontecerem, só que, o que acontece? O Sócrates, por ser uma pessoa questionadora, ele acaba por ser acusado de dois crimes, assim, absurdos para o contexto em que ele vivia, que era de ser um ateu, de negar os deuses gregos e de estabelecer outros deuses. Por quê? Porque o Sócrates dizia que eu via lá uma voz falando com ele, um daimon, né, um espírito familiar. Tem lá algumas interpretações para o que o Sócrates dizia que eu ouvia falar com ele. Então isso dá ensejo para que ele seja processado e condenado. Na verdade, ele provocou os poderosos lá da Grécia, de Atenas, e esses poderosos foram para cima dele e ele acabou sendo condenado e obrigado a tomar cicuta, né? Ele toma um veneno lá e morre. E isso escandalizou todo mundo, sobretudo o Platão, que era lá o seu discípulo mais dileto, né? Mais atento e mais perspicaz. O Platão fica muito chocado com o que acontece com Sócrates. E é nesse momento, então, né, que ele fala, peraí, né? Se no restabelecimento da democracia os chamados democratas fazem isso com aquele que eu reputo ser o homem mais justo de toda a Grécia, alguma coisa está muito errada. Então é nesse momento que ele percebe que as coisas estão bem fora do lugar.
E aí ele vai dizer o seguinte, abre aspas. Considerando esse fato e os homens que dirigiam a política, quanto mais eu estudava as leis e os costumes e com o tempo me tornava mais velho, mais difícil me parecia dirigir bem os negócios públicos. Nada era possível fazer sem amigos nem colaboradores de confiança, o que não era fácil de encontrar, por já não ser a cidade administrada de acordo com os costumes e as instituições de nosso país. Aqui eu abro um parênteses. Então, os costumes, lembrando do vídeo anterior, e as instituições, lembrando também do vídeo anterior, né, de nosso país. Fecha parênteses. Só com muito trabalho se poderia adquirir novos. A tal ponto, as leis escritas e os costumes se achavam desmoralizados que eu próprio, a princípio tão cheio de ardor para dedicar-me à causa pública, considerando a situação reinante e vendo como tudo se achava na mais completa dissolução, acabei tomado de vertigens. Todavia, não desanimei de encontrar remédio para esse estado de coisas, sempre à espera de ocasião oportuna para poder agir. Fecha aspas novamente. Então, vejamos aqui. Ele percebe, então, que não é mais possível governar a cidade. Por quê? Porque os costumes antigos, ou seja, as convenções, né, a continuidade foi quebrada, os costumes já não são mais obedecidos, né, as leis não são mais as mesmas leis que eram vigentes lá desde a antiguidade. Então, quer dizer, tudo mudou. Esse processo revolucionário que passou pelo governo dos 30 tiranos e o restabelecimento de uma democracia capenga, né? Então, quer dizer, já não era mais a mesma democracia lá da antiguidade, né, anterior ao governo dos 30 tiranos. Então ele percebe, olha, não é mais possível. Do jeito que as coisas estão, só é possível governar se você tiver gente de confiança por perto. E é muito difícil encontrar essas pessoas, porque tá todo mundo buscando, como se diz hoje, puxar a brasa para sua própria sardinha, né? E isso, claro, né, qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência. Então isso leva o Platão a dar um passo para trás. Ele fala, não, peraí, alguma coisa está muito errada, não é possível mais governar como era antigamente. Por quê? Porque os costumes, né, porque as convenções, porque as leis, a continuidade daquilo que vinha dos nossos pais, não existe mais. Isso foi completamente quebrado. Então, o que pensa, então, o que decide o Platão? Abre aspas. Por fim, cheguei à conclusão de que as cidades do nosso tempo são mal governadas por ser quase incurável a sua legislação, a menos que se tomassem medidas enérgicas e as circunstâncias se modificassem para melhor. Daí ter sido levado a fazer o elogio da verdadeira filosofia, com proclamar que é por meio dela que se pode reconhecer as diferentes formas da justiça política ou individual. Não cessarão os males para o gênero humano antes de alcançar o poder a raça dos verdadeiros e autênticos filósofos ou começarem seriamente a filosofar, por algum favor divino, os dirigentes da cidade. Fecha aspas. Então é nesse momento que se inicia a filosofia platônica. É entendendo que aquela ordem social instituída naquele momento, ela não tinha cura, né? Porque o problema, na verdade, não eram os políticos X ou Y, não era, na verdade, o regime X ou Y. Na verdade, o que acontece com aquelas pessoas é que elas perderam aquilo que Platão vai dizer, e ele vai desenvolver a sua filosofia em cima desses padrões, né? Dessas ideias, desses conceitos. É que aquelas pessoas, aquela sociedade ateniense, depois de ter passado por cisões e conflitos e guerras e revoluções, elas perderam aquilo que Platão vai chamar de tensão para com o seu fundamento divino. Então ele fala, olha, o ser humano é um ser tensional, e eu já falei disso aqui num outro vídeo aqui no canal da Valete. Então, para Platão, o ser humano vive numa tensão com o seu fundamento divino. E quando você perde a perspectiva dessa tensão, que nos liga a uma realidade metafísica e que também, obviamente, nos liga a realidades anteriores às nossas, à história, aos nossos antepassados, à ancestralidade, por que não dizer, você perde as referências. E quando você perde as referências, você fica sem saber como conduzir, inclusive, a sua vida individual e a vida da sociedade.
Então o que Platão vai dizer é que a ordem do indivíduo é o que faz a ordem da sociedade. Se o indivíduo estiver desordenado, se essa tensão não estiver bem regulada, digamos assim, a sociedade não estará também bem regulada. E por que ele chega a essa conclusão? Porque ele diz, olha, se você souber que esse mundo aqui é um mundo imperfeito, que a ordem desse mundo é uma ordem transitória, que não é possível atingir a perfeição nesse mundo, e ele vai dizer isso baseado na sua teoria, né, das duas realidades, né, do mundo perfeito das ideias e do mundo imperfeito dos sentidos. Ele fala, se você não souber que a perfeição está num outro plano, num outro mundo, numa outra realidade mais perfeita ou perfeita, né, e essa aqui é só uma cópia imperfeita, você tenta atingir a perfeição nesse mundo. Isso é perigosíssimo. É muito perigoso você tentar consertar definitivamente uma coisa que só pode ser, digamos assim, melhorada mediante acordos, tá? Então a gente vai fazendo os nossos acordos, a gente vai governando com cautela, a gente vai entendendo os problemas da realidade naquele momento e vai adequando as coisas, vai esperando, vai avançando, então vai fazendo as coisas na medida do nosso possível. Só quando você tem essa consciência da transitoriedade da nossa vida. Então é nisso que se baseia o nosso próximo princípio conservador, que é o princípio da prudência. O Platão, na sua obra mais conhecida, a República, ele vai dizer que uma sociedade só será bem governada se ela for governada de acordo com as 4 virtudes cardeais, né? Ele não fala virtudes cardeais, porque esse é um termo criado depois, mas ele fala de acordo com a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza, né? É a primeira vez em que essas virtudes são escritas, né? São tratadas por escrito, na República de Platão. Supõe-se que ele já sabia disso anteriormente, que isso já pertencia a uma tradição, né, da oralidade. Então, a primeira virtude da qual que ele menciona é a prudência. E o que é a prudência e por que ela é a virtude conservadora por excelência? Para nos ajudar a definir o que é a prudência, eu vou me valer aqui de uma das grandes mentes da humanidade, né, assim, outra grande mente da humanidade, né, depois do Platão, que foi ninguém menos que Tomás de Aquino, né, ou São Tomás de Aquino para alguns católicos, ou Santo Tomás de Aquino para outros católicos. Eles têm aí uma discussão se é são ou se é santo. Mas eu vou me valer aqui da minha prerrogativa de protestante, que não tem o costume de usar são ou santo para essas grandes mentes da humanidade, tudo, e vou me referir a ele só como Tomás de Aquino, não por nenhuma espécie de melindre, mas só para facilitar aqui a minha dicção, tá? Então, Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, que é a monumental obra de Tomás de Aquino, em que ele trata dos princípios do cristianismo, ele trata também lá das virtudes cardeais e também das virtudes teologais, que é a fé, a esperança e o amor, né? Então, mas ele trata também das virtudes cardeais, e aí ele define a prudência. Então vamos ver o que o Tomás de Aquino diz sobre a definição de prudência. Abre aspas. A prudência ajuda todas as virtudes e opera em todas. Fecha aspas. Veja, aqui ele quer dizer o seguinte: não é possível ser justo, temperante ou forte, né, no sentido da fortaleza, da virtude, sem você ser prudente. Tá? Então a prudência, por isso que ela é chamada de a mãe de todas as virtudes. E aí ele continua. Abre aspas. A prudência concerne as ações particulares, nas quais a diversidade é infinita. Esse termo diversidade, que nós vamos tratar dele daqui a pouco. Continuando. Não é possível que um só homem seja plenamente informado de tudo o que a isso se refere, nem em um curto tempo, senão em um longo tempo. Por isso, no que se refere à prudência, em grande parte, o homem tem necessidade de ser instruído por outro e, sobretudo, pelos anciãos. Fecha aspas. Então veja, aqui já o princípio conservador fica bem aplicado, né? Então quer dizer, não é possível saber toda a variedade de coisas que existem, toda a variedade de situações que existem, toda a diversidade da vida humana. Então, o ser humano, ele precisa andar conforme ele for sendo instruído, né? E aí ele fala, olha, e essa instrução deve vir sobretudo
dos anciãos. E aqui eu quero evocar a imagem da prudência, a imagem clássica que a história nos legou, né, da prudência. Tem gravura sobre isso que está aparecendo aí na tela para você agora. Então tem também esculturas a respeito da prudência que você também vai ver na tela agora. Então o que é a prudência representada, personificada, né? É uma mulher de duas faces. Ela tem um lado da face jovial, que em muitos casos ela aparece olhando no espelho, né? Uma figura jovial, uma figura cheia de vitalidade. E no outro lado da cabeça é a figura de uma pessoa velha, né? De um ancião ou uma anciã, né? E às vezes está segurando uma serpente, às vezes está segurando uma cornucópia, tal. Então tem lá uma variedade nas figuras, mas enfim. É uma figura de duas faces, em que uma face é jovem, a outra é velha. Então há uma conjunção aí, né, entre aquilo que é antigo e aquilo que é novo, que garante a prudência, né, garante a instrução dos mais jovens pelos mais velhos, né? Então, nesse sentido, é óbvio que a prudência é a virtude conservadora por excelência. E não é à toa que o livro do Russell Kirk, o livro mais conhecido dele, talvez, ele é chamado de A Política da Prudência, né, tratando a virtude da prudência como a virtude mais importante do conservadorismo. Um grande filósofo contemporâneo chamado Joseph Pieper, ele é um estudioso de Tomás de Aquino, é um tomista, como se diz, um dos grandes filósofos contemporâneos, muito bom mesmo. Se você não conhece Joseph Pieper, você deve conhecer, né? Vá atrás aí de obras dele. Ele tem uma obra de iniciação à filosofia muito interessante, tá? Então procure aí, você vai encontrar. Então ele tem um livro que também está publicado em português, chamado Virtudes Fundamentais, em que ele trata das virtudes cardeais. E aí, sobre a prudência, ele diz o seguinte, abre aspas: a prudência é ver aquilo que é. Precisamente, este é o sentido da prudência e de sua posição privilegiada, que tanto quanto possível vejamos a realidade, que eu veja como realmente são os elementos que compõem a situação que exige de mim uma decisão. Fecha aspas. Então, é uma outra frase que define bem o que é a prudência, é ver o que é ver as coisas como são. Então, o que é uma pessoa prudente? É aquela que não toma decisões precipitadas, ou que evita ao máximo decisões precipitadas. É aquela pessoa que avalia a situação. Como a prudência é uma virtude, e a virtude, segundo Tomás de Aquino, são hábitos, né? As virtudes são hábitos. E o que é um hábito, né? Hábito é um costume, né? Então, você adquire um hábito pela prática desse hábito. Então, a prudência, sendo um hábito, ela vai ser aprendida conforme você for praticando. Então, só é prudente aquele que pratica a prudência. E se, claro, naquele momento de aprendizado, que você está aprendendo sobre isso, você precisa pensar, chega uma hora que isso passa a fazer parte de você. A prudência se torna um hábito e você se torna, então, uma pessoa prudente. Eu conheço muitas pessoas assim, que nunca tomam decisões precipitadas, sempre pensam, sempre fazem lá os cálculos e tal. Então, não é possível você conduzir a sua vida de maneira atabalhoada sem cometer muitos erros, né? Então, uma pessoa prudente, ela sempre avalia, evita dar um passo maior do que a perna, evita cometer erros grosseiros, evita prejudicar outras pessoas por decisões erradas, né? Então você imagina, num governo, um governante prudente, ele age de modo a preservar a sociedade, de modo a conduzir a sociedade da melhor maneira possível. Então não é possível você conduzir uma sociedade de modo, né, como lá aconteceu na Grécia Antiga, lá com Platão, né? Então, de revolução em revolução, de problema em problema, de mudança em mudança, que é mais ou menos o que acontece no Brasil, né? Vamos combinar. Então, o Brasil também é um país que fica de revolução em revolução, de governo em governo, de mudança em mudança. Então, nunca há um estabelecimento de uma ordem que perdure por muito tempo. Todo governante que entra quer mudar coisas que são feitas pelo governante anterior e que estavam funcionando, com exceção talvez do Plano Real. Muitas coisas estabelecidas foram sendo desfeitas por outros governos. A gente tem algumas exceções, como eu falei, o Plano Real, talvez o Bolsa Família também, que é uma coisa que é continuada. Então, tirando algumas coisas que deram certo e que continuam funcionando, os governantes sempre estão em oposição ao outro, e essa oposição, ela também se transfere para a sociedade. Então a gente fica vivendo nessa espécie de balança entre um governante e outro, que tem uma mentalidade, outro que tem outra mentalidade, então a gente fica nessa. Fora isso, né, o Brasil passou por muitas constituições, muitos processos
de ruptura institucional, o que torna a nossa situação complicada do ponto de vista de um governo prudente. Mas a melhor maneira de você conduzir uma sociedade segundo esse princípio conservador é você ser prudente, é você saber avaliar, olhar, né, e estabelecer limites para a sua governança, e você não dar passos maiores do que a perna que podem prejudicar inclusive a sociedade, né? Então esse é um grande princípio conservador que serve não só para a nossa vida individual, como também para a própria sociedade, né? Então, no fim das contas, com exceção daqueles revolucionários mais radicais, você tem em grande medida também progressistas que são prudentes, né? E que nem sabem que a prudência é um princípio conservador, né? E que esse princípio conservador, ele não é propriamente um princípio político, stricto sensu. Ele é uma coisa de costume no sentido de moralidade, né? A prudência é uma ordem moral da nossa alma e que se transfere para a sociedade, para usar aqui o conceito trazendo lá do Platão até nós. Então, desse modo, estabelece-se que a prudência é um outro princípio conservador, né, a ser respeitado, né, por aqueles que se consideram conservadores. O próximo princípio tem a ver com a variedade. Então, você se lembrando lá daquilo que eu falei agora há pouco, a respeito do Platão e de Tomás de Aquino, né? Então, quer dizer, existe uma variedade de coisas e situações e pessoas e governos e maneiras de ser e viver numa sociedade. Então, é preciso respeitar e aderir ao princípio da variedade. Vejamos o que diz aqui o próprio Russell Kirk no seu A Política da Prudência, do que trata esse princípio. Abre aspas. Os conservadores sentem afeição pela complexidade prolífera das instituições sociais há muito estabelecidas e seus modos de vida em contraposição à uniformidade estreita e ao igualitarismo sufocante dos sistemas radicais. Para a preservação de uma diversidade saudável em qualquer civilização, devem remanescer ordens e classes, diferenças na condição material e muitos tipos de desigualdade. As únicas formas reais de igualdade são a do juízo final e perante uma corte de justiça. Todas as outras tentativas de nivelamento levam, na melhor das hipóteses, à estagnação social. A sociedade almeja por uma liderança honesta e capaz. Se as diferenças naturais e institucionais entre as pessoas forem destruídas, em breve, algum tirano ou alguma sórdida oligarquia criarão novas formas de desigualdade. Fecha aspas. Então, temos aqui uma das grandes divergências entre conservadores e progressistas. Progressistas geralmente têm por princípio a igualdade ou o igualitarismo, né, que é uma espécie de ideal de igualdade. E aí os conservadores dizem, não é possível buscar a igualdade com uma grande variedade de pessoas, né? As pessoas são diferentes, né? Nós temos ideias diferentes, temos desejos diferentes, temos objetivos diferentes. Então, uma sociedade, ela é composta de uma variedade não só de pessoas, como também de ideias, como formas de ver o mundo, formas de governar a sociedade. Então, tudo isso é uma variedade de coisas. Essa variedade vai nos levar necessariamente a desigualdade. Então, quando aqui um conservador diz que é preciso que haja, por exemplo, diferença de classes, ele não está dizendo que tem que haver alguém passando fome e alguém muito rico. Não se trata de ir para os extremos. Mas assim, é preciso que haja uma variedade de classes sociais no sentido de... tem ricos, tem pobres, tem empresários, tem empregados, tem empreendedores, tem comerciantes, tem aqueles que querem fazer medicina e se tornam médicos, aqueles que vão ser advogados, aqueles que vão ser os grandes empresários, aqueles que vão ser, por que não, os empresários que são bilionários, aqueles que são mais pobres e dependem desses bilionários para trabalhar e ter emprego, enfim. É preciso respeitar a diversidade e a variedade que há na sociedade, porque assim você garante, segundo o princípio conservador, que a sociedade caminhe e progrida. Você quer
tornar todo mundo igual, né, ou o máximo possível de igualdade instituída, você acaba estagnando a sociedade. Você acaba tornando a sociedade, impedindo a sociedade de avançar. Então, mais uma vez aqui falando, não se trata de ir para os extremos. É óbvio que os extremos são sempre ruins. Então, quer dizer, você tem uma sociedade que tem muitos ricos ou uma quantidade pouca de muito ricos e uma quantidade grande de pessoas muito pobres, é ruim. Mas isso não significa que a gente tem que ir para o outro extremo, né? Já que nós temos uma desigualdade tão gigantesca, a gente vai buscar uma igualdade gigantesca. Não. É preciso que, de acordo com o princípio da prudência, a gente também respeite a variedade. A gente respeite as diferenças, os anseios, as possibilidades que as pessoas têm e respeite. E os governos, por exemplo, eles preparem a sociedade para que essas variedades, para que essas diferenças possam ser aplicadas e todo mundo tenha condições de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, de estudar se quiser estudar, de ganhando pouco viver dignamente. Então não é para todo mundo ficar rico e nem é para todo mundo ficar pobre. Você pode, numa sociedade saudável, que garante o princípio da variedade, da prudência e das virtudes, você pode garantir que uma pessoa que ganhe pouco, que não seja rica, ou que seja, sei lá, pobre, ela viva bem, ela consiga lá pagar o seu aluguel, consiga comer, alimentar a sua família, consiga ter lá um automóvel para poder passear, ela possa de vez em quando fazer uma viagem ou outra. Então não é ruim você ser pobre se você tem condições de viver dignamente. Então não é para todo mundo ser pobre, todo mundo ser rico, tentar buscar um igualitarismo de todo mundo, né, vivendo mais ou menos do mesmo jeito. E não é possível fazer isso sem que você estrangule a sociedade. Então, quando um conservador fala que o princípio da diversidade deve ser respeitado, né, da variedade, significa isso. Olha, os governos têm de respeitar a variedade e têm de possibilitar o desenvolvimento dessas variedades e dessa desigualdade, não no sentido de você ir criando uma estratificação social que seja sufocante para a sociedade também, mas que todos tenham a oportunidade de trabalhar e viver dignamente. Então, respeitando isso, você vai ter uma sociedade que é variada, que você tem uma variedade imensa de atuações e de profissões e de especializações e de gente se formando, estudando, escolhendo, fazendo escolhas, né? Numa sociedade, por exemplo, como a brasileira, as pessoas escolhem muito a sua profissão porque elas precisam ganhar dinheiro. Então, a pessoa quando está chegando na idade de trabalhar ou de buscar uma faculdade, geralmente ela é estimulada a buscar uma faculdade de um curso que dá dinheiro e não aquilo que ela realmente gosta de fazer ou tem vocação para fazer. Então, esse é um problema de uma sociedade que busca uma espécie de igualitarismo, né? As sociedades mais livres, elas tendem a ser mais desiguais. Tem até um documentário muito conhecido, assim, quer dizer, né? Ele ficou bem famoso por um tempo, que é chamado de Lavagem Cerebral. Isso está no YouTube. Ele foi feito por um sociólogo e comediante chamado Harald Eia, e ele saiu investigando por que a Noruega tinha sido escolhido o país com a maior igualdade de gênero do mundo. Isso foi 2017, 18, eu não me lembro muito bem, né? Então você pode assistir isso, tá no YouTube ainda, tem legendas em português e tudo. E aí, o que ele descobre? Que lá na Noruega, por exemplo, que é o país com a maior igualdade de gênero do mundo, as mulheres têm preferência por fazer, sei lá, enfermagem, e os homens têm preferência por fazer engenharia. Então o governo, quando ele quer criar uma diversidade nessas atividades, ele tem que instaurar programas para estimular que as mulheres façam engenharia ou que os homens façam mais enfermagem, porque quando você deixa a sociedade livre, as pessoas fazem escolhas de acordo com as suas aptidões naturais. E aí, claro, esse documentário vai, de certo modo, provar que há uma conjunção de fatores nas escolhas das pessoas e que essa conjunção de fatores envolve questões sociais, mas também envolvem aptidões genéticas. Essa é uma bela de uma discussão na atualidade, mas isso vai ficar bem evidente assim nesse documentário, com muitas pessoas que ele entrevista, que ele conversa com médicos, com psicólogos, com geneticistas. É muito interessante, e também com sociólogos, obviamente, para tratar dessa questão. Então, uma sociedade mais livre, ela tende a manter as pessoas naquilo que elas querem fazer. Elas não têm tanta preocupação de ganhar dinheiro, escolher a profissão para ganhar dinheiro. Então você estabelece uma variedade, as pessoas fazem aquilo que elas querem fazer de acordo com as suas vocações e todo mundo vive relativamente bem. Você não precisa
criar sistemas de igualdade para estrangular a sociedade, né? Então, o princípio da variedade tem a ver com isso. E aí eu quero terminar esse vídeo trazendo uma citação que eu acho que é uma citação que devia estar num quadro na casa de cada brasileiro, que foi de uma citação escrita em 2 ocasiões por um grande filósofo brasileiro, que foi o Tobias Barreto. Tobias Barreto era um mestiço, né? Ele era um descendente de escravo e tal. Hoje ele seria considerado negro, né? Pela gradação, aí, pela classificação do IBGE e tal. Mas o Tobias Barreto foi um grande filósofo brasileiro, também poeta, jurista, né? Escreveu obras de direito, escreveu obras de poesia, escreveu obras de filosofia também, escreveu crítica literária, e ele foi o filósofo que trouxe a filosofia alemã para o Brasil, lá no século XIX, enquanto a filosofia mais conhecida no Brasil era a francesa. O Tobias Barreto vai atrás dos filósofos alemães, aprende alemão sozinho, traduz textos de filósofos alemães, passa a divulgá-los aqui no Brasil de maneira sistemática. Ele foi também um dos fundadores da chamada Escola de Recife, né? Então é uma escola lá de pensadores lá que viviam em Recife, na Universidade lá de Recife. Ele e o grande Silvio Romero, né? O Silvio Romero, que foi um filósofo também brasileiro, um literato brasileiro, que era, assim, apaixonado pelo Tobias Barreto, tanto é que o Tobias Barreto morre, eles eram muito amigos. O Tobias Barreto morre e todo o esforço que o Silvio Romero fez para que as obras do Tobias Barreto não se perdessem, né? Então ele reuniu as obras, ele publicou as obras, ele fez um trabalho muito grande. Logo ele, né, o Silvio Romero, que é tido como um filósofo que era racista, porque ele tinha aquelas ideias de eugenia brasileiras. Claro que ele via o africano como um povo menos evoluído, no entanto, ele não via a miscigenação com maus olhos, né? Como dizia o Gobineau, por exemplo, ou o Nina Rodrigues aqui no Brasil. Tanto é que ele vai considerar o maior filósofo brasileiro o Tobias Barreto, que era um homem mestiço e de pele escura e tal. Então, o Tobias Barreto, ele escreve alguns textos muito importantes, e tem um texto dele, na verdade 2, o Discurso em Mangas de Camisa, e um outro que é O Homem e Seus Princípios, em que ele fala da diferença entre a liberdade e a igualdade. Então eu queria encerrar esse nosso vídeo de hoje trazendo essa citação do Tobias Barreto para falar sobre esse princípio da variedade que os conservadores aderem. Abre aspas. O princípio democrático, em sua ideia, não é de certo que todo cidadão, como tal, exerça funções de governo diretas e imediatas, mas é que todos, por sua ação menos periódica e mais tenaz, possam, como lhes aprouver, mudar e melhorar as peças governativas. É que o espírito popular não esteja de um lado e os poderes constituídos de outro, é que a representação nacional seja uma coisa séria, expressiva e real, que o menor interesse público tenha sempre um voto que o signifique. É, em suma, a liberdade operando como força e a igualdade operando como tendência em todos os átomos do corpo social para a sua completa harmonia e felicidade. Disse a igualdade operando como tendência, e não quero deixar passar a frase desacompanhada de explicação. Pode correr o risco de não ser entendida. Disse-o, pois, e repito, é nesse ponto que separo-me das utopias comuns. A igualdade só pode obrar como tendência, não pode obrar como direito. Se é absurdo que o criado, por exemplo, queira ser igual ao amo, que o operário queira ser igual ao capitalista, não é absurdo, antes natural, que um e outro, como termos de relação, tendam a nivelar-se com o termo correspondente. Ao passo que a liberdade é uma força individual, força ativa e consciente, a igualdade é apenas, como vimos, um pendor social. E ao passo que as leis da liberdade são subjetivas, ou seja, pertencem ao sujeito, né? As que regulam a igualdade são objetivas e estranhas à vontade do indivíduo. A democracia sensata, que proclama a liberdade como seu magno princípio, não pode prometer igualdade senão como um resultante de todas as forças contrabalanceadas no seio da sociedade. Não quer bater o cordel na cabeça do povo, não quer passar a régua
na superfície dos mares. Fecha aspas. Então é isso, né? A igualdade, ela só pode ser um desejo, né? Ela nunca pode ser um princípio. O princípio é a liberdade, e a liberdade aplicada em toda a sua dinâmica, em toda a dinâmica social, ela busca a igualdade como um resultado, ou a maior igualdade possível dentro do escopo da liberdade. A liberdade, ela é um princípio, e a igualdade, como diz o Tobias Barreto, é um pendor social. É algo que a gente deseja, mas não é algo possível de aplicar como um princípio. Então, para isso e por isso, os conservadores respeitam o princípio da variedade, certo? Então é isso, ficamos por aqui hoje. Deixa aqui seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você entendeu ou não entendeu. E no próximo vídeo falaremos de mais 2 princípios conservadores. Um abraço e até mais.